Fala Fogão, à medida que o tempo passa e a Série B se aproxima, a busca por reforços no Botafogo vai se intensificando, justamente porque a gente precisa fortalecer o nosso elenco para disputar uma dessas vagas no G4 da competição. O nome da vez, em meio a tantas especulações que já tivemos, é do volante Luiz Oyama, jogador de 24 anos que pertence ao Mirassol e tem feito bom campeonato paulista. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é justamente a renovação com Rafael Navarro. O atacante tem contrato com o Glorioso até o fim do ano. Existem sondagens de equipes europeias, já que o Rafael Navarro pode, a partir do meio do ano, assinar um pré-contrato, mas é bem provável, tudo indica, que vai sair uma renovação entre o jogador e o Botafogo. Para fechar, quero comentar uma importante parceria que o Botafogo anunciou nessa quarta-feira para a reestruturação do seu programa de sócio-torcedor, um programa fundamental para o futuro do Glorioso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe o Fala Fogão com outros torcedores que ainda não conhecem o canal. Se você puder me ajudar a alcançar a marca dos 10 mil inscritos, eu vou ficar eternamente agradecido. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente a renovação de contrato do Rafael Navarro. O centroavante tem contrato com o Glorioso até o fim dessa temporada, vem chamando a atenção de algumas equipes do futebol europeu, casos, por exemplo, do Braga de Portugal, Montpellier da França e Verona da Itália. Vale lembrar que já a partir do meio do ano, essas equipes e qualquer outra do futebol mundial podem buscar o Rafael Navarro para assinar um pré-contrato, levando o jogador no fim do contrato com o Botafogo, ou seja, no fim da temporada, sem que a gente receba absolutamente nada. Porém, segundo informações, é bem provável que essa renovação seja bem costurada entre o jogador e o Botafogo, já que o Botafogo conversa com a Action Sports, empresa responsável por agenciar a carreira do atleta, e esse contrato de 3 anos pode vir a ser assinado. Dito isso, vamos em frente para o nosso segundo destaque, justamente a sondagem que o Botafogo fez, o interesse que demonstrou pelo Luiz Oyama, volante de 24 anos que defende o Mirassol, é cria do Mirassol inclusive, e disputou a última Série B pela Ponte Preta. Ele vem fazendo um bom campeonato paulista, naturalmente é um jogador que vai atrair a atenção e interesse de outras equipes, mas o Botafogo logicamente é uma vitrine importante do futebol nacional e tenta de repente costurar um acordo com o Mirassol para que o jogador possa defender as nossas cores na Série B dessa temporada. O jogador é caracterizado por uma boa pegada na marcação e saída de bola, o que naturalmente a gente necessita no nosso elenco, principalmente se a gente considerar que Luiz Otávio e Rickson podem estar de saída do Botafogo, assim a torcida espera. Mas a gente sabe que do Botafogo existe sempre a caixinha de surpresa, principalmente considerando que o Marcelo Chamusca gosta bastante tanto do Luiz Otávio quanto do Rickson. Para fechar, eu quero comentar com vocês a parceria estratégica que o Botafogo firmou com a FENG, empresa que vai gerenciar e reestruturar o programa de sócio-torcedor alvinegro. Esse é um aspecto muito importante, uma notícia muito relevante, porque a gente sabe muito bem que a relação entre o Botafogo e sua torcida, muitas vezes, é pautada por pedidos de ajuda, ou seja, o Botafogo não encara muitas vezes o seu torcedor como cliente, como consumidor da marca. É claro que o torcedor é movido a paixão, e os resultados, muitas vezes, vão determinar as nossas escolhas. Se a gente vai assinar o sócio-torcedor, se a gente vai assinar a Botafogo TV, um pay-per-view, comprar uma camisa, enfim, muita coisa é pautada, na nossa decisão em relação ao momento da equipe. Mas ainda assim, é fundamental a gente entender que sem o nosso apoio, o Botafogo simplesmente perde a razão de existir. E por isso ter um programa de sócio-torcedor que valoriza a torcida e que entende que essa relação torcedor-Botafogo tem que ser além da paixão, tem que ter a questão do cliente que tem que ser bem atendido, tem que ter benefícios para o torcedor realmente se sentir estimulado a assinar um programa de sócio-torcedor. Tudo isso precisa ser revisto no Botafogo. E essa parceria estratégica, que foi firmada com uma das principais empresas do país em relação a essa gestão de programa de sócio-torcedores, realmente é um passo muito importante numa direção certa. O Botafogo precisa passar por uma reformulação e o programa de sócio-torcedor, como Jorge Braga, CEO do Botafogo, bem disse, precisa se transformar numa das principais fontes de receita do Botafogo nos próximos anos. A gente que tem de 4 a 5 milhões de torcedores não pode ter um programa de sócio-torcedor com meros 20 mil inscritos. Não é possível isso. O Botafogo tem potencial para mais e o Botafogo precisa de mais. Só que, logicamente, precisa demonstrar para sua torcida que está a fim de fazer um trabalho sério, bacana,
com benefícios diferenciados para diferentes perfis de torcedores. Afinal de contas, é importante o Botafogo entender que dentro da torcida botafoguense, assim como o Jorge Braga bem disse, existem diferentes perfis de torcedores. Tem aquele torcedor que compra tudo do Botafogo, independente da situação de tabela, de tudo mais. Ele vai comprar. Vai lançar uma nova camisa? Ele vai comprar a nova camisa. Vai lançar um copo comemorativo? Ele vai comprar também. Tem esse perfil de torcedor. Tem o perfil de torcedor que compra porque achou bacana, achou bonito. Caso, por exemplo, de você lançar uma camisa nova e ele que nem estava pensando em comprar agora, vai lá, gosta do modelo e compra. Tem aquele torcedor que compra na época que o Botafogo está passando por uma grande fase, como por exemplo, em 2017, que a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores, fazendo um grande brasileiro até certo ponto, né? Depois a coisa desandou, mas a gente vinha fazendo um ótimo brasileiro. E esse torcedor nesse momento, ele vai gastar mais dinheiro com o Botafogo, porque ele é mais movido ao resultado que acontece dentro de campo. Assim como tem o torcedor que acompanha o Botafogo mais distante. Ele não costuma gastar dinheiro com o Glorioso. Então entender isso é muito importante. E o programa de sócio-torcedor do Botafogo precisa compreender esses diferentes perfis. A partir do momento que a gente tem uma empresa que tem a expertise necessária para fazer um grande trabalho, para reestruturar o programa do Botafogo, justamente para poder atender esses diferentes perfis, o potencial de resultados passa a ser muito maior. Então é um passo muito acertado da diretoria. A gente tem que criticar quando necessário, mas tem que elogiar quando acontece uma coisa positiva. E uma parceria estratégica como essa, pode ter certeza, é muito importante nesse processo de reestruturação que o Botafogo precisa passar. E que a gente, como torcedor, possa estar ao lado do Botafogo. O momento dentro de campo é muito ruim, todo mundo sabe disso, mas sem o nosso apoio, sem a nossa presença ao lado do Glorioso, o Botafogo realmente não tem razão de existir e não tem salvação. Por isso que é muito importante estarmos andando lado a lado e todo mundo remando numa mesma direção. Fica o pedido, fica aqui o desabafo também, né? A gente passa informação, mas a paixão pelo Botafogo exige muitas vezes que a gente passe esse tipo de mensagem para todo mundo. É fundamental a torcida estar ao lado do Botafogo sempre, mesmo num momento tão ruim quanto esse que a gente atravessa. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa renovação com o Rafael Navarro? Você acredita que é válida essa renovação? E esse interesse no Luiz Oyama, jogador do Mirassol, acha que é uma boa? Claro, é uma aposta, mas você entende que pode ser um bom nome? Conhece o futebol do jogador? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, compartilhe o Fala Fogão e me ajude a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!